Fala, mestres! Esse aqui é um Corvette C4 1989 na configuração Z51, tá? Esse carro ele é bem especial porque o motor dele é basicamente o GM350 que tinha em qualquer Corvette, só que ele vinha com câmbio manual de 6 marchas ZF, é o mesmo câmbio que tinha no Omega Lotus. Além disso, ele tinha uma suspensão mais firme, ele tinha alguns componentes diferentes, como a própria roda, freios eram diferentes, o setup de suspensão dele é bem diferente em relação aos Corvettes convencionais. E além disso, em 89 foi um dos últimos anos do painel digital e toda aquela coluna de instrumentos digital que ele tinha na época, que é totalmente anos 80 e eu acho maravilhoso. Então esse é o cofre do Corvette C4 que a gente fez aqui na Stoit. Para quem não conhece Corvette, até pra gente que começou a mexer, a primeira vez que a gente abriu o capô, ele dá até uma assustada, né? Que você já vê toda a suspensão exposta aqui com essa roda enorme, né? E toda a estrutura e toda a suspensão do carro é de uma concepção totalmente diferente, né? De cara a gente já vê os braços da suspensão aqui todos em alumínio. Ele é um conceito de carro diferente de um carro americano comum, né? Ele tem coisas de supercarro, né? A estrutura dele é feita de uma liga de alumínio, então as travessas passam aqui pelo carro. Você vê que o motor é muito baixo, né? E o motor fica entre as duas suspensões, né, os dois lados da suspensão, numa posição bem baixa, né? O radiador é bem grande e ele é feito de uma forma com que o ar passe por baixo da ponta do carro e entre para o radiador. É bem diferente, né? Quando você olha a frente do Corvette, não tem nenhuma grade, não tem nada. Da onde que ele pega o ar? Ele tem um sistema de captação de ar que é embaixo dessa frente enorme dele. Isso é bastante interessante. Esse motor aqui, que é uma parte legal do Corvette, né? Ele usa um motor que é o GM350 tradicional lá dos americanos, né? Então esse motor tinha um monte de caminhão, van, carro, ele era usado em tudo. Mas no Corvette ele veio com essa admissão especial, que é chamada de Tuned Port Injection, que foi as primeiras injeções multiponto que os americanos usavam nesse motor GM350. O que pra gente é muito legal, porque facilitou bastante a gente instalar uma injeção eletrônica programável nova nesse carro, fazendo algumas pequenas atualizações de alguns sistemas, tá? Que é o que eu vou explicar aqui. Esse carro usava uma injeção Delphi original. O modelo exato da Delphi, eu não vou lembrar de cabeça, mas como as outras Delphis que foram usadas aqui no Brasil, na linha Cadete e Monza EFI, tem algumas coisas muito parecidas com o Corvette. Mas o que foi feito aqui? Então a gente removeu essa injeção Delphi completamente, tá? Não ligamos nada em paralelo. O problema desse carro em relação ao carro, por exemplo, o Astra, que a gente fez aqui, né, que a gente apresentou no último evento, é que o chicote do Astra, toda a linha alemã da GM, né, a linha Opel, o chicote de injeção é totalmente separado do chicote de carroceria, que não é o caso do Corvette. Então isso aqui deu um trabalhão para a gente aqui na Stoit para separar o chicote de carroceria do chicote de injeção. Então esse foi um trabalho que demorou bastante tempo, fazer toda essa separação. Feito isso, a gente começou a fazer um chicote do zero para uma injeção Magskirt MS3X original americana. A gente já deixou pronto esse motor para um futuro upgrade. Como eu expliquei, ele já é um motor V8 com 8 bicos, ele já usa um coletor de admissão multiponto com os 8 bicos, só que ele usa o sistema de ignição por distribuidor ainda. A gente já deixou ele preparado para fazer um upgrade, no qual a gente vai instalar uma roda fônica e um sensor de fase usando no local do distribuidor. Aí a gente vai atualizar o sistema de ignição, atualizar o software da injeção para trabalhar em sequencial. Mas por enquanto, usando o distribuidor, a gente está trabalhando de forma semi-sequencial. Um detalhe interessante dessa injeção Delphi, que não era muito comum para essa época nos carros americanos, é o sensor MAF. Ele usava um MAF como sensor de carga e fazia outras compensações via TPS, mas ele não tinha nada de MAP, né? Ele não usava um sensor MAP para nenhuma compensação de carga, era tudo feito pelo MAF. A gente removeu o MAF, até porque no futuro esse carro vai ser turbo, então a gente não vai usar o MAF dele. Ele está aqui somente a parte mecânica dele, né? Somente o tubinho, mas no futuro, a hora que vier, pressurização e tudo mais, vamos acabar não usando o MAF dele, então a gente mudou a metodologia de acerto de Mass Airflow, que a injeção original usava, para a injeção programável utilizando o Speed Density mais alpha N. Então eu vou fazer
um mapa híbrido para esse carro, para dar uma boa condução na rua. Algumas coisas legais que a gente conseguiu manter, que esse carro já tinha, era o atuador de marcha lenta e o sensor TPS. Ambos são muito semelhantes da linha Delphi que a gente teve aqui no Brasil. O atuador de lenta dele é um motor de passo de 4 fios, então a gente ligou direto na MS3X, estamos controlando a marcha lenta dele perfeitamente. Os injetores, que é uma coisa interessante, é que os injetores originais desse carro eram os Delphis bem antigos, né? Aqui no Brasil não foi tão usado, eram poucos carros que usavam esses injetores Delphis, eles são os injetores gordinhos, parecem dos primeiros Bosch. A gente aproveitou para trocar por injetores Bosch mais modernos, a gente está usando 8 injetores Bosch 65 aqui. O carro vai rodar no álcool por enquanto, mais para frente, a hora que a gente turbinar, a gente vai analisar se vai precisar de mais fluxo de combustível ou não. Chegando lá a gente vê, mas só o fato da gente colocar injetores modernos aqui e refazer o acerto já vai dar um ganho de desempenho e de dirigibilidade no carro muito altos. Então a gente vai melhorar bastante o carro aqui. Como eu falei no começo, esse carro, por ser uma injeção Delphi, tem muitas coisas semelhantes com os carros que a gente teve aqui da linha Monza Cadete. Um detalhe interessante, né? Eu comentei que a gente removeu a válvula EGR, tá? A válvula que recircula os gases de escape, a gente removeu a tubulação e tal. Quando a gente chegou na EGR, que a gente foi desmontar, a gente ia mandar usinar uma peça para tampar ali onde ela entra. Aí eu olhei a peça, pô, eu tive Cadete FI com Delphi, né? Eu falei, meu, essa peça é igualzinha do Cadete. Então fica a dica para donos de Corvette aí. Se precisar trocar a válvula EGR, é a mesma de Cadete, Monza, S10 monoponto, tá? Ou se quiser pôr um tampão, é o mesmo tampão que vai no Cadete a álcool. Foi o tampão que a gente usou aqui, é o tampão de Cadete a álcool, que o Cadete a álcool não tinha válvula EGR. Outras semelhanças engraçadas, né? O sistema do ar-condicionado dele é muito parecido com Blazer, S10, Opala. Se a gente olhar ali, todo o sistema é muito parecido. Filtro secador é igualzinho do Cadete. É legal ver essas semelhanças com outros carros, né? A GM é bem conhecida por reusar peças de outros carros. Se funciona, por que não reusar? Para que criar do zero, né? Já está pronto. Vamos utilizar essas peças. E o legal é que a gente conseguiu aproveitar isso para montar a injeção. Eu comentei sobre o sistema de ignição dele, que ele usa um sistema de distribuidor, tá? O distribuidor dele já é um distribuidor moderno, tá? Ele tem um módulo REI, que a gente chama, né? REI é de High Energy Ignition, é um sistema próprio da GM, no qual ele pega ali a rotação por meio de um sistema de captação de rotação aranha, a gente conhece aqui no Brasil como aranha, né? Mas o módulo REI é igualzinho ao módulo REI que vai no Cadete, muito parecido. A montagem dele fica num distribuidor de 8, né? de 8 saídas, mas ele é muito parecido. E facilitou bastante na parte de instalação e comunicação com a própria Mega Scut, tá? A Mega, por ser uma injeção americana, ela já tem muitas coisas prontas para esse tipo de motor, né, para o GM350. Então, foi bem fácil essa compatibilidade de sensores e atuadores ligados com a injeção. Então, se a gente olhou no próprio manual dela, no manual americano da MS3 original, já tinha tudo que a gente precisava para fazer essa instalação nesse motor, nesse carro. Ainda sobre a MS3X, né, por que a gente escolheu ela? Por ser um V8, a gente precisava de uma injeção que fizesse 8 cilindros sequencial. E como a gente pretende mais para frente fazer um upgrade nesse motor, nesse L98, para roda fônica e sensor de fase, a gente já deixou o chicote pronto para que essas 8 saídas de injeção sejam sequenciais e que a gente tenha também 4 saídas de ignição para fazer ela funcionar em Wasted Spark. Mas a MS3X já conseguiria trabalhar em sequencial nesse motor, uma coisa que a MS2 não faria, tá? Porque a MS2, o limite dela são 4 injetores em sequencial. Além de, claro, a gente tem diversas entradas e saídas aqui que vão dar completa dirigibilidade que a gente quer para esse carro. Ele tem que ser um carro, vai ser preparado, né? Ele vai ser turbo mais para frente, mas ele tem que ter dirigibilidade, porque esse carro vai ser usado na rua, basicamente, né? Ele vai ser usado aí para passear, para pegar a estrada, enfim, para qualquer coisa que o dono quiser, até pegar uns track days com ele aqui, já que o André gosta disso e a gente sabe. Muito bem, mestres. Agora que a gente já configurou essa parte de sincronia, a gente precisa fazer o motor ligar, estabilizar ele, mais ou menos em marcha lenta, nem que você segure um pouquinho o acelerador, para conseguir colocar ele no ponto usando uma pistola de ponto que a gente vai mostrar. O que é interessante a gente fazer para fazer a primeira partida? Né? Eu costumo explicar que a primeira partida ela é sempre meio complicada. Assim, você não sabe os números que você tem que colocar no atuador, ou no mapa de combustível, ou mesmo a quantidade de combustível no cranking, né? Quanto combustível tem que injetar para partir.
você tem que chutar esses valores e fazer ele ligar. O que não está feito é, de fato, a parte de atuador de marcha lenta, né? Ele usa um motor de passo original, a gente fez questão de manter o atuador de motor de passo dele original, está funcionando no MS3X, a gente já configurou ele bonitinho, está tudo certo. Então, o que vamos fazer agora? Partir, estabilizar ele e aí colocar ele no ponto. Um fun fact interessante sobre a MS3, né? Como eu até comentei antes, é uma injeção americana. E o GM350, que é o motor que tem aqui no Corvette, é basicamente o AP deles. Tá em tudo, e eles adoram esse motor. O mapa base que vem na MS3, vocês devem estar vendo na minha tela aí agora, o mapa de VE base que vem nela, é basicamente o mapa do GM350. Ele serve muito bem para esse motor. O que a gente vai ter que fazer é ligar e ajustar esse mapa aqui para que ele segure marcha lenta, tá? A sonda lambda já está aqui. Então vamos lá, vamos ligar. Eu vou ficar esperto no acelerador aqui. Vou colocar o acelerador aqui para vocês verem. Então, tá aqui, ele já está configuradinho. Vamos ver o quanto eu vou ter que mexer para segurar ele na marcha lenta. Vamos ver. Olha, ligou bem gordo, ó. A mistura está mais ou menos 80. Vamos baixar aqui. Ó, eu estou acelerando aqui 3%, 4%. Estou tirando combustível aqui. Estamos quase em lambda 1. Vou tentar tirar o acelerador. A gente está em 1000 RPM. Vou tentar fechar a borboleta um pouquinho. Aí, segurou. Estamos em 800 RPM mais ou menos. A mistura está um pouquinho rica. Ele está com uma mistura de gasolina com álcool ainda, tá? Esse carro a gente vai passar para o álcool. Ele tá tinha um pouquinho de pódio, a gente deixou acabar bastante até onde deu, mas sempre sobra um pouquinho de gasolina. E aí a gente vai passar ele para o álcool na sequência, né? Colocamos mais 20 litros de álcool, mas sempre fica uma mistura, né? O atuador de marcha lenta ainda está em malha aberta, a gente vai ver isso depois, mas o bom é que ele está segurando o motor acelerado. Eu vou deixar ele até um pouquinho mais acelerado aqui. Vou deixar ele em 1000 RPM para poder colocar ele no ponto com mais tranquilidade, ó. Deixar ele em 1000 aqui. Ele está esquentando. E tá legal, tá? Até dá para dar umas aceleradinhas. Beleza, então, seguindo o procedimento, agora que ele está mais ou menos estabilizado, está aquecendo, a gente pode parar de mexer em mapa e colocar o carro em sincronia, tá? Nunca saia andando com o carro antes de passar a pistola de ponta e ter certeza que o avanço que está no mapa de avanço é o avanço de verdade. Beleza? Então, vamos lá colocar o motor no ponto. Então, beleza, o Kleber já está a postos ali com a pistola de ponto, posicionado ali na polea do virabrequim. Eu vou dar a partida no carro. Ele está usando o avanço da tabela ainda, tá tranquilo. A hora que ele ligar, eu chaveio aqui para ponto fixo. Aí ele vai fixar ali na polia, né? Vai parar de controlar para o avanço da marcha lenta. E aí a gente vai comparar se tá o valor que eu estou falando, que está aqui na injeção, está batendo com ele está lendo ali na pistola. Vamos ligar. Por enquanto ele está usando a tabela. Ó, fixo. Estamos fixos em 10 graus. 10 graus agora. O Kleber falou que está com 8 graus, está um pouquinho fora. Então ele vai precisar mexer na mesa do distribuidor até bater 10. Vamos lá. Fechou? 10. Para conferir, às vezes eu coloco em 0 para ver se o 0 está batendo 0. 0. Fechou. Então, tá certinho, eu posso voltar ele aqui para usar a tabela. E tá afinadinho. Maravilha, então já temos a primeira partida, o motor está mais ou menos em lenta. Temos mais um passo antes da gente conseguir andar com o carro. Vamos lá. Beleza, agora que a gente ligou o carro, a gente tem certeza que o avanço de ignição que está na injeção é o avanço de verdade que está ali no motor. A gente
poderia sair para andar, mas calma, temos que fazer o mapa de avanço primeiro, tá? No momento aqui ele está todo mundo com 15 graus. Eu vou fazer o mapa de avanço aqui, que seria um mapa bem tranquilo, né? Bem seguro para um V8 desse tipo, principalmente agora andando no álcool. E aí no dinamômetro a gente vai refinar esse mapa aqui para tirar o máximo de potência que a gente consegue nesse setup, tá? Então vamos lá, como é que eu vou trabalhar neste V8 aqui. Beleza, feito isso a gente finalizou o mapa de avanço inicial para a gente conseguir andar com o carro na rua. Muito bem então, mestres. A gente precisa agora fazer uma marcha lenta legal para poder colocar o carro em movimento. Então eu tenho alguns passo a passo que eu gosto de seguir. Eu vou ligar o carro, vou fazer da marcha lenta em malha aberta por enquanto, usando o atuador de lenta de motor de passo que está nesse motor V8. Feito isso, eu vou deixar ele esquentar legal, vou passar para a malha fechada da marcha lenta, regular a marcha lenta bem legal, inclusive com ar-condicionado, tudo. Aí a gente vai fazer alguns testes do mapa de eficiência volumétrica, né? Como eu já expliquei, a MS3X que tem aqui é uma injeção americana, e essa injeção ela vem meio que com o mapa de VE base do próprio Corvette. Então vai ser bem interessante a gente fazer essa primeira partida, esses primeiros ajustes, porque o mapa é muito parecido já, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar então, vamos ligar o carro e fazer ele da marcha lenta. Vamos lá, vamos tentar fazer ele ligar. Beleza. Pegou meio rico. Já tá até acelerando, tá secando a sonda aqui. Acho que ele deu uma encharcada na partida, depois tem que dar uma olhada se a partida dele tá com muito combustível. Tava aqui. Pra cá a gente pode tentar tirar um pouquinho de combustível. Agora a gente vai deixar ele esquentar. Vou mexendo no mapa aqui do atuador de marcha lenta em malha aberta, justamente para a gente regular a abertura dele. Tá bem acelerado, vamos baixar um pouquinho. V8 para aquecer não precisa ficar tão acelerado, dá para deixar ele perto de uns 1000. Ó, já baixou um pouquinho. Vamos baixar mais um pouco. Essa tabelinha aqui eu corrijo a abertura do atuador de marcha lenta em referência à temperatura do motor, né? Então, enquanto o motor vai aquecendo, eu vou ajustando essa tabela. A nossa ideia aqui é fazer com que ele dê marcha lenta primeiro em malha aberta, direitinho, a gente acerta o mapa de combustível, acerta o mapa de atuador de lenta, até ele dar lenta. A hora que o motor estiver quente, eu chaveio ele para malha fechada. Legal. Uma coisa que eu gosto de ativar, na MS3 é um pouquinho diferente, é o avanço da marcha lenta. Então ela tem um controle de lenta, não totalmente por avanço, né? Ela faz uma correção linear aqui do mapa de avanço enquanto ele está em marcha lenta. Então ele entende que está em idle, né? Que está em marcha lenta e que ligou o idle advance, ou seja, ele está corrigindo o avanço na lenta. Eu acelero, ele desliga, eu tiro o pé, ele faz um procedimento e depois entra em idle advance. Tá legal, essa parte tá boa. Agora, o que eu faço? Como ele já tá mais ou menos em lento, ó, já tá com o som da lambda 1, o mapa de véio eu nem mexi, eu só subi e desci ele em relação ao que veio na Mega, né? Agora, eu vou, como na lenta ele tá legal aqui em lambda 1, eu vou transformar ele para malha fechada do atuador de marcha lenta. Então, na MS3, eu venho aqui em idle control, troco para closed loop. Vamos lá, vamos desligar, ligar e ver como ele se comporta. Tá, ele pegou um pouquinho rico, precisava acelerar um pouco mais. Mas beleza, ele já está em malha fechada. Eu tiro o pé aqui, ele faz um dashpot e aí estabiliza ali na marcha lenta que a gente quer. Que é, vamos colocar aqui a tabela. Eu esqueci de mexer nela, mas acho que eu já tinha mexido antes, ó. Eu coloquei para marcha lenta ser 750 RPM. Então já estava assim, na verdade.
Eu gosto de fazer esses testes. Eu acelero, tiro o pé, vejo se ele entra bem em marcha lenta. Eu estou acelerando, tiro o pé. Entrou bem em marcha lenta, tá legal. Tá um pouquinho pobre aqui porque ligou a ventoinha. Vamos dar uma olhada agora no mapa. Depois que a gente acertou mais ou menos ali, ó, ele tá tirando combustível aqui na malha fechada, ó, então a gente tem bastante coisa para corrigir. Depois que a gente faz esse acerto do atuador de marcha lenta, a gente começa a focar no mapa de eficiência volumétrica, que é justamente o que a gente vai olhar agora. Muito bem, senhores, acho que já podemos colocar o carro em movimento e fazer os nossos primeiros acertos na rua. Fechou, vamos embora. Muito bem, mestres, estamos agora na rua, estamos em direção ao dinamômetro e a gente vai aproveitar que a gente está indo para o dinamômetro e vamos fazer aquele acerto de rua. Né, aquele que eu falo que é justamente para você ir andando até o dinamômetro. Como a gente está meio apertado de tempo, já vamos fazendo os dois, né? Aquele acerto que eu fiz ali parado, dessa parte da baixa carga aqui, tá legal, já tá bem próximo do correto. Legal que agora andando mesmo, a gente consegue pôr carga no motor e ir testando, né? Conforme ele anda. A correção da sonda tá legal, né? Eu ativei ela, a gente corrigiu aquela hora justamente para que ela ajude a gente com o mapa. A ideia não é andar pendurado na sonda, mas assim que ela ajude a gente. Ó, aqui eu já notei tá um pouquinho fora, já podemos corrigir. E assim a gente vai andando e corrigindo todos esses pontos. Dá mais uma puxadinha. Ótimo. Muito bom. Ele realmente perde eficiência ali perto dos 5 e pouquinho. Até aqui tava legal, aqui ele já começa a perder. É a característica dele. No dinamômetro a gente vai afinar com mais calma, aqui em cima ficou até um pouco mais rico. Aí no dino a gente refina, mas pô, tá legal pra caralho já. Então é isso, mestres. Vamos lá, vamos começar a ligar o carro e fazer os nossos ajustes aqui no dinamômetro, tá? O que é legal do dinamômetro? Você está num ambiente controlado, então a gente consegue explorar bem todos os cantinhos do mapa de eficiência volumétrica. Além disso, a gente vai conseguir testar e ver para que lado a gente vai no mapa de avanço para extrair o máximo de potência desse motor. Especificamente aqui no caso do nosso Corvette, o dono do carro, o André, já tinha levado nesse mesmo dinamômetro para testar a potência direitinho desse carro, e agora a gente vai ver o quanto que ele vai ganhar com injeção, né, um acertinho bem fino, e álcool, né, a gente transformou esse carro agora para álcool. Só de andar na rua ele já está muito mais forte do que ele era, então os números acho que vão ser bem interessantes, tá? Então vai ser bem legal a gente testar esse carro, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Vamos dar partida, começar a rolar o carro e explorar todos os cantos do mapa. Então beleza, vamos ver como é que ele está de plena carga. Como essa parte do baixo do mapa a gente já mais ou menos acertou, a gente vai fazer algumas plena carga e ver como que ele se comporta aqui de lambda. Primeiro a gente tem que deixar a lambda certinho, depois a gente começar a mexer em avanço. Vamos gravar um log e fazer a primeira passada. Como esse V8 é bem forte, eu normalmente faço a passada desde 1000 e poucos RPM. Vamos lá, estamos logando. Vamos passar.
com 203 cavalos de roda, só que com 41 kg de torque. É muito, muito torque. Não precisa não. Vamos fazer mais uma passada. Gravando o log, vamos embora. Terceira. Agora a quarta marcha, log. Vamos colocar para gravar. Gravando. Ela já está indo para o caminho certo. Estamos com 41 kg de torque, 205 de roda. A curva já deu uma levantada. Legal. Agora a gente precisa começar a brincar um pouco com o avanço. Vamos lá. Vou fazer um teste aqui com um pouquinho mais de avanço agora. Vamos ver como é que ele vai reagir. Depois eu vou testar mudar um pouquinho a relação ar-combustível. Esse motor é aspirado, a gente não vai conseguir mexer com pressão de turbo, né? Então a gente vai extrair o máximo que a gente conseguir, variando tanto o avanço quanto a relação ar-combustível. Vamos ver. Vamos lá, gravando o log. Solta o freio. Gravando. Já ganhamos uma potência considerável aí. A gente foi para 212 cavalos de roda com 42 kg de torque. Legal. Ganhou quase tudo. Vamos gravar. Opa, marcha errada. Vamos lá. Era ali mesmo onde a gente estava. Tirar 2 aqui e fechar aqui. Na verdade aqui está um pouquinho mais alto. Quarenta e dois aqui. Fechou. Eu acho que quanto ao avanço é isso daqui. Vou desligar um pouquinho para ele esfriar. É isso aí, mestres. A gente fez agora essa última passada. Nossa potência máxima foi 214 de roda, se eu não me engano, com 42 kg de torque, uma tijolada. É mais ou menos isso que esse carro tem que ter. A gente fez uma continha aqui, ele original tem 240 de motor, né? Fazendo uma continha de padaria aqui, deve estar com mais ou menos 250 de motor. Ele tinha 240 no documento, né? Tem que lembrar que esse motor é bem antiguinho já, né? Ele é bem usado. Ele veio dos Estados Unidos, não abriu, não fez nada. Do jeito que ele veio importado, a gente pôs a injeção e veio passar.
Agora, o que a gente ganhou de torque foi absurdo. A gente foi para 42 quilos, de 32, acho que para 42 quilos. Uma cacetada de torque. Eu acho um resultado excepcional. De andar o carro vindo pro dyno já estava muito legal. O ronco dele é maravilhoso. Vocês estão ouvindo aí no vídeo. É muito legal. E é isso aí, galera. Eu acho que a gente vai encerrar por aqui agora no dyno. Vamos voltar lá para a Stoit. E lá a gente conversa mais um pouquinho sobre os resultados que a gente teve aqui, beleza? Até lá. Muito bem, mestres, estamos de volta aqui na Stoit. Corvette voltou, tá até meio sujinho, pegou uma chuvinha na volta. E estou aqui com os resultados do dinamômetro, tá? Vocês devem ter visto que enquanto a gente estava passando ali, né, tirando ali o máximo do motor, a gente viu que, a gente chegou no limite com 216 cavalos de roda, 42 kg de torque, uma tijolada, e o número que a gente tinha anterior era de 217, eu acho que a gente tirou 214 e o carro tinha 217 antes. Só que antes ele estava com 33 kg de torque, 32 kg de torque. Tem coisa errada, né? Aí a gente começou a comparar as duas curvas, a curva antiga com a curva nova, e a gente viu uma coisa muito esquisita. O carro estava girando 6.500 RPM, dando pico de potência numa rotação muito maior do pico de potência desse carro. Aí eu liguei para o André, porque o André foi passar esse carro sozinho no dinamômetro na época. Ele levou lá, passou o carro e foi embora, só para a gente ter o antes e depois. Só que na época o carro já estava com os problemas de injeção, né? Ele já estava um pouco complicado de andar. E para calibrar o dinamômetro, você tem que colocar o carro numa rotação, ir lá no dinamômetro e falar, olha, essa rotação aqui é igual a essa. Na hora de calibrar o carro, eu acredito que como ele estava meio falhando, ele não conseguiu colocar o carro na rotação certa. Ele deve ter se confundido e colocou a 4.000 RPM. Então a gente ajustou a curva inicial desse carro, que foi passada pelo André um tempo atrás, para a rotação certa, a gente estimou que é mais ou menos 1.000 RPM, e aí a gente consegue colocar um gráfico em cima do outro. Eu fiz aqui no Excel, gerei 2 arquivos aqui, coloquei no Excel para que a gente consiga comparar as duas curvas, tá? Vou colocar o gráfico dos dois aí para a gente fazer essas comparações, tá? Então, ajustando a rotação, o dinamômetro mediu o torque corretamente, só que como a rotação estava errada, ele multiplicou, né, torque vezes rotação, deu uma potência muito maior. Corrigindo aqui para as duas rotações, a gente tem 175 cavalos de roda de máxima aqui e 33 kg na curva anterior. Na curva atual, a gente conseguiu quase 43 kg de torque, 42,9 aqui, já 3.000 RPM, e a gente conseguiu 214 cavalos de roda, o que ali dá uma estimativa de uns 250, 255 cavalos de motor. Esse carro originalmente era para ter 240 cavalos de motor, mas com a injeção antiga, uma série de coisas ali de acerto, né, antigo, enfim, sensores com problema, combustível aqui no Brasil é diferente do combustível lá nos Estados Unidos, tem diferença de acerto, deu uma diferença de cavalo enorme. Então a gente saiu de 175 para 214 cavalos de roda e de 33 kg de torque para quase 43 kg de torque. Foi um ganho, assim, absurdo. Vou deixar claro que esse ganho não foi que, coloquei a injeção, o carro ficou mais forte. Na verdade, a gente está meio que voltando ele à forma dele, né? Porque ele era para ter 240, já não tinha mais, por problemas eletrônicos. E aí a gente voltou aos 240 e ganhou um pouquinho, porque a gente colocou álcool, né? A gente conseguiu melhorar algumas coisinhas dele, a gente foi aí para 255, mais ou menos, 250 cavalos de motor, tá? Então, ganhos bem expressivos, fora toda a condução do carro, que é muito bom de andar, a gente conseguiu melhorar uma série de problemas que ele tinha antes aí. Então, foi um resultado muito legal para a gente está bem contente com isso aqui. Então é isso, mestres. Espero que vocês tenham gostado bastante do nosso conteúdo aqui com Corvette, tenham aprendido bastante. Eu particularmente gostei bastante do resultado aqui do Corvette. E se você gostou também, por favor, clique aí no curtir, compartilha com seus outros amigos rachadores, segue a gente lá no Instagram, @TunedByDelilo. E para você que quer se aprofundar mais e aprender mais sobre injeções eletrônicas programáveis, te vejo lá no meu curso Tune It Yourself, beleza? Valeu!